sobre Campos do Jordão. Se você está planejando conhecer a cidade, neste vídeo aqui eu vou te contar quando ir, quantos dias ficar, o que fazer, sugestões de hospedagem, quanto custa ali em média a alimentação, passeios, isso muito com base no meu perfil de viagem e também na minha última viagem agora recente a Campos do Jordão, que foi no Natal dos Sonhos. Então, se você está planejando conhecer essa cidade que é puro charme, este vídeo aqui ele é para você. Então, vamos começar aqui por quando ir a Campos do Jordão. Existe uma melhor época para você conhecer Campos do Jordão? Eu vou dizer para você o seguinte, que a meu ver, não existe assim uma melhor época para você conhecer Campos do Jordão. É claro que tem períodos que a cidade ela fica muito mais convidativa, mas isso vai depender muito também da sua disponibilidade para conhecer a cidade no inverno, para conhecer a cidade no outono, na primavera ou até mesmo no verão, tá? A cidade, ela é um charme, né? O ano inteiro. Então, a época ela pode influenciar ali, mas ela não é taxativa, tá? Então, aqui considerando o período do inverno, né? Que vai mais ou menos de junho a agosto ali, que foi justamente nesse período que eu conhecia a cidade pela primeira vez, né? Eu já visitei Campos do Jordão 4 vezes e a última agora recentemente no Natal dos Sonhos. Então, 2 vezes eu fui nessa época de junho. De fato, a cidade ela fica muito bonita, né? Tem a questão ali dos restaurantes com a lareira ligada, enfim, o ambiente ele fica bem convidativo. Porém, gente, é um frio, né? É um frio. Eu, como uma carioca, peguei 5 graus de dia e 2 graus à noite. Então, assim, muito, muito, muito frio, tá? Não é o tipo de viagem, né? O estilo de viagem que eu gosto de fazer, que são destinos de frio. Eu prefiro muito mais destinos de calor, né? Então, aproveita até para me contar aqui nesse vídeo nos comentários se você prefere destinos de frio ou destinos de calor. Eu tento sempre assim balancear, tá? Em alguns momentos conhecer destinos de frio, eu já fui, né, para destinos de frio, já fui para Bariloche, enfim, mas não é o meu preferido, tá? Não é o meu preferido, porém eu não deixo de visitar, né? Inclusive aí tenho trabalhado muito essa questão de conhecer destinos de frio, porque como eu amo, né, essa questão do Natal, e eu fui agora em novembro, né, para Campos do Jordão para conhecer o Natal dos Sonhos, porque, gente, eu sou fascinada por essa época, fascinada. Então, eu queria conhecer. E o meu sonho também, né, um dos meus sonhos é conhecer os mercadinhos de natais na Europa e nos Estados Unidos. Só que para isso eu preciso enfrentar o frio, né, temperaturas negativas. Então, eu venho trabalhando isso em mim para poder conseguir aí um dia conhecer esses mercadinhos de Natal e pegar temperaturas negativas. Então, se você quer conhecer Campos do Jordão nessa época do ano, beleza, né? Só que você precisa ter um planejamento aí, se planejar com antecedência, né? Por quê? Porque é uma época de alta temporada. Então, você vai pegar valores mais altos, né? Com relação à hospedagem, com relação também a alguns passeios. Então, você precisa aí de uma antecedência. Uma outra época também, que inclusive dizem, né? Se a gente pesquisar por aí, dizem que uma das melhores épocas para conhecer Campos do Jordão é a época que é entre maio e abril ali, porque é outono, né? Então a cidade ela fica bonita com aquela folhagem, né? Ela fica bem mais instagramável. Então, se você tem disponibilidade para conhecer nessa época, a cidade também fica bem convidativa e bem menos cheia, né? Porque no inverno aí a cidade ela fica muito mais cheia quando a gente compara com períodos de outono, períodos da primavera também, né? Que ali mais ou menos entre setembro e novembro, né? Que foi inclusive no outro período que eu fui. Eu já fui 2 vezes em junho e 2 vezes em novembro.
Em novembro também as temperaturas, elas são bem agradáveis, tá? Você pega uma média ali de 10, 15, 20 graus mais ou menos. Teve um dia que foi bem atípico à noite, que eu peguei 5 graus à noite em pleno novembro em Campos do Jordão. Não é nada, né, normal assim, porém acontece. Então essa época também é uma época bem boa, tá? Setembro, novembro ali, principalmente se você quer pegar a parte do Natal dos sonhos, né? Então, se você não for num período ali de feriado, né? Eu fui no feriado de Consciência Negra, né? Que foi 20 de novembro. Então, assim, eu peguei feriado, a cidade estava bem cheia. Muito também por conta da inauguração dessa questão do Natal dos Sonhos em Campos do Jordão, que foi, que vem, né? Que na verdade de 2025 foi o maior evento, né? De Natal em Campos do Jordão, né? Eles meio que remodelaram, né, como é que ia acontecer esse Natal dos Sonhos lá em Campos do Jordão. Então a cidade ela ficou muito mais cheia nesse período e também por conta do feriado, né, que foi 20 de novembro. Mas fora isso, se você for em outra, não foi em feriado, a cidade ela não fica tão cheia assim, tá? Então vale a pena também. Uma outra época também bem boa que é de setembro. Setembro não, setembro a novembro foi o que eu falei agora, né? A outra aqui, gente, é entre dezembro e março, tá? Se a gente não considerar a época do Réveillon e do Carnaval, que são alta temporada, né? É uma época bem boa também, é verão, né? Então, se você quer fazer trilha, se você quer pegar temperaturas mais altas em Campos do Jordão, essa época também ela é bem indicada, tá? E você também vai encontrar preços melhores com relação à hospedagem. Agora vamos falar sobre quantos dias ficar em Campos do Jordão. Se é a sua primeira visita na cidade, o mínimo aí são de 3 dias, tá? Nada desse negócio de 2 dias, de um final de semana, porque você vai deixar de conhecer muita coisa, tá? Então, assim, no mínimo 3 dias. O ideal são 4 dias para você conseguir fazer as coisas com calma, aproveitar um dia desses aí para poder fazer um bate-volta em São Bento do Sapucaí, que fica do ladinho ali de Campos de Jordão. Então vale muito a pena, né, você incluir aí esse bate-volta em São Bento do Sapucaí. Então, né, considere aí 4 dias como sendo o ideal para você conhecer Campos de Jordão. Isso se for sua primeira visita. Agora, se não for sua primeira visita, né, 3 dias aí pode atender a sua necessidade. Agora vamos falar sobre o que fazer em Campos do Jordão. Bem, eu vou falar para vocês aqui, não vou entrar em detalhes, tá? Porque eu tenho um post bem recente lá no meu Instagram sobre o que fazer em Campos do Jordão, detalhadinho, dia após dia, com sugestões de onde comer, né? Onde almoçar, onde jantar. Com as melhores atividades ali para fazer em cada dia, né? Porque como eu já fui 4 vezes em Campos do Jordão, gente, eu fiz agora nesse meu último post aí recente, detalhado, né? Do que você fazia no primeiro dia, do que você fazia no segundo dia, né? Conciliando ali a distância também. Então, vale a pena você dar uma olhada lá. Também tá nos meus destaques, né? Talvez fique até mais fácil você olhar pelo destaque, mas também um post não tá muito lá embaixo, não, tá? Qualquer coisa você pode me chamar no direct que eu encaminho esse post para você detalhado lá sobre o que fazer, né, em Campos do Jordão com o roteiro dia a dia. Então aqui eu vou compartilhar com vocês, né, algumas atividades que são assim primordiais para você não deixar de conhecer na sua primeira visita à cidade. Então, começando aqui pela Vila Capivari, né, que é o centrinho ali de Campos do Jordão. Muito provavelmente você vai bater ponto lá de dia e vai bater ponto à noite, tá? Inevitavelmente, e dependendo também de onde você fique hospedado, você vai bater ponto lá na Vila Capivari, tá? Que é onde também tudo acontece, tá? Vamos dizer assim, tudo é muita coisa, né? Mas onde tudo acontece. Principalmente para questões relacionadas à alimentação, né? Então, se você for jantar à noite, você vai passar pelo centrinho da Vila Capivari. Então, lá tem muitas lojinhas, restaurantes, cafeterias, chocolaterias, né? Tudo uma delícia. Também não pode faltar na sua programação. Conhecer o teleférico, né? O teleférico que sai
aqui, que sai lá da Vila Capivari e vai até o Morro do Elefante. Eu fiz também essa atividade na minha última visita agora. Tem a opção de você ir nas cadeirinhas ou você ir de cabine, né? Então, quem tem criança aí, talvez seja mais indicado ir na cabine. Eu fui na cadeirinha que eu achei muito mais aventureiro, né? Eu já tinha ido lá em 2022 e aí repeti agora também em 2025, né? Lá de cima do Morro do Elefante, você tem aquela vista ali também de Campos do Jordão, uma vista bem bonita, né? Então vale muito a pena você fazer essa atividade. Tem também o Amantiquir, gente, que é um jardim lindo, 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 né? Totalmente assim, instagramável. Vale muito a pena conhecer também, ir lá, se desconectar, relaxar um pouco. Vale bastante a pena. Tem também o Pico do Itapeva, né? Que tem uma vista incrível, tá? Tem assim uma plantação de lavanda também, muito bonita. Eu fui em 2022, nessa minha última viagem agora. Eu não fui em 2025, eu não fui lá no Pico do Itapeva, mas também vale a pena você conhecer. Tem um horto florestal também, com trilhas, cachoeiras. Enfim, atividade, gente, é o que não falta lá em Campos do Jordão, tá? Não falta atividade para você. E também, se você puder aproveitar, né? Tirar um dia para você fazer um bate-volta em São Bento do Sapucaí, nossa, vai valer muito, muito a pena, tá? Eu fiz isso na minha última viagem. Eu já conhecia São Bento do Sapucaí, eu já fui para lá numa viagem específica de final de semana, mas eu fui lá fazer um bate-volta para conhecer uma pizzaria que eu recomendo assim de olho, né, de olhos fechados, que é a pizzaria Montanha Bela Vista. Que pizzaria incrível! Uma das melhores pizzas que eu já comi na vida. E a de lá, assim, é maravilhosa. Fermentação natural. Um ambiente super intimista, assim. Inclusive, você precisa fazer reserva com antecedência, tá? Uma vista de tirar o fôlego. Se você for na época de julho, que é quando o pôr do sol ele se põe assim de frente para a pizzaria, nossa, você vai fechar o seu dia ali com chave de ouro, tá? Com chave de ouro. Nessa época que eu fui, em novembro, não tinha o pôr do sol, né? O céu ficou meio que rosado assim de lateral, mas nossa, foi a coisa mais linda do mundo. E outra coisa também, né, gente? Eu sou a louca do pôr do sol, né? Então, onde tem um pôr do sol assim bonito, eu tô sempre caçando. E esse realmente também foi espetacular, tá? Muito lindão. Vale muito a pena de você comer uma pizza, né? Boa, agradável, com um atendimento bom, num ambiente com uma vista incrível. Você fecha seu roteiro com chave de ouro lá em São Bento do Sapucaí. O ideal é você ir cedo, né? Por quê? Porque não tem só a pizzaria Montanha Bela Vista lá em São Bento do Sapucaí, né? Obviamente, né? Se você for mais cedo, você pode ir na fábrica, né? Na Olic, né? Que é uma fábrica de azeites maravilhosos. Que inclusive você pode fazer um tour. Tem a opção também de. Lá tem um restaurante, né? Então tem a opção também de você almoçar lá, caso você queira. Ou você pode ir para a vinícola Santa Maria, que é espetacular, gente. Espetacular. Eu fui quando eu estava em São Bento do Sapucaí. A vinícola é a coisa mais linda, linda. Depois vocês dão um Google aí, olhem lá no meu Instagram, também tem destaque, tem post. A vinícola é linda, 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 linda. E ela tem a opção de você fazer degustação com vinhos maravilhosos. Tem tour também que você pode fazer, tá? Então, dá para você combinar ali, passar na Olic, depois dar uma passada lá na Vinícola Santa Maria e finalizar o seu dia lá na Pizzaria Montanha Bela Vista, tá? Um roteiro aí completo em São Bento do Sapucaí. Tem um centrinho também, né? Dá para dar uma passada ali, né? Você vai ter que precisar sair bem cedo de Campos do Jordão para você conseguir aproveitar para fazer essas atrações lá. Mas eu tenho certeza absoluta que você vai falar, poxa, valeu muito a pena. E de fato vale a pena, tá? Então, assim, basicamente, tá? São essas atividades. É claro que tem várias outras atividades, né? Por isso que é importante, caso você queira, dar uma olhada lá no meu post, né? Porque tem dia a dia lá com várias sugestões
para vocês. Sobre as hospedagens. Bem, Campos do Jordão tem uma variedade muito grande de hospedagem, seja para ficar em hotéis, pousadas e Airbnb, tá? Então isso vai depender muito do perfil da sua viagem. Eu já fiquei tanto em pousada, né, quando eu fui com meu marido, quando eu fui com famílias e amigos, eu fiquei em Airbnb, né, porque acabou tendo ali um melhor custo-benefício. Então isso vai variar, né? Tem hotéis assim, pousadas para todos os gostos e bolso. O que eu costumo assim levar em consideração é ficar em hospedagem próximo ali dos principais pontos turísticos. Isso porque facilita muito, né, o deslocamento para esses pontos assim turísticos. Tudo bem que em Campos do Jordão você vai estar lá de carro, né? Então você vai se deslocar na maior parte das vezes utilizando o carro. No entanto, como Vila Capivari é um destino, né? É um ponto, né, que você vai mais de uma vez, né, ao longo da sua viagem. Se você pudesse se hospedar ali, né, próximo ali ao redor, né, do centrinho de Vila Capivari, isso vai te gerar uma economia em estacionamento, se principalmente também a sua pousada, o seu hotel não tiver estacionamento. Se você puder ir andando, né, a distância ela for curta e andando por centrinho de Capivari, isso vai facilitar muito, né, e vai te gerar uma economia, porque o estacionamento ali ao redor, né, do centrinho ali de Vila Capivari, principalmente em alta temporada, é caríssimo, tá? É caríssimo. A cidade, ela tem um trânsito, assim, alta temporada, né? Bem pesado, tá? Então, se você for nessa época, assim, o ideal, tá? O mais indicado, se for possível, você ficar ali ao redor do centrinho de Vila Capivari. Um outro bairro também bem bom para ficar hospedado é o bairro de Jaguaribe. Eu fiquei hospedada nesse bairro que ele é mais residencial, né, e menos turístico ali comparado ao centrinho de Vila Capivari. É na minha última visita agora em novembro, tá? Um bairro bem tranquilo ali, mais afastado, tá, do centrinho ali. Então requer você ter carro para você poder, ou ir de Uber também, né, para você poder chegar ao centrinho ali de Vila Capivari. No entanto, como essa minha viagem para Campos do Jordão, ela não foi uma viagem planejada, né? Ela foi uma viagem meio que em cima da hora. Então, eu utilizei, inclusive, né, para poder economizar nessa minha hospedagem, né? Porque é uma alta temporada, em cima da hora, né? Os preços das hospedagens ali estavam exorbitantes. Então, eu utilizei uma estratégia que é uma estratégia de pontos, né? A gente pode utilizar pontos para poder financiar a nossa hospedagem. Muitas pessoas acreditam que pontos é só para emitir passagem aérea, porém não, a gente pode utilizar os nossos pontos para financiar também a nossa hospedagem, né? Que são os dois itens mais caros aí de uma viagem, né? Emissão de passagem aérea e hospedagem. E a gente pode utilizar os pontos para esses dois itens. Só para vocês terem uma ideia aqui, né? Considerando que foi uma viagem, né, planejada aí com pelo menos foi uma semana mais ou menos, tá? De antecedência. Eu utilizei os pontos do programa da Azul, então para 4 diárias custou 91 mil pontos, né? O milheiro, né? O custo do milheiro que eu gerei lá na Azul, ele é um custo de milheiro bem baixo, tá? Mas a diferença na economia que eu consegui quando eu comparei, né? O preço que estava custando essa hospedagem no Booking, que foi a pousada Chateau do Loire, no Booking, o preço que ela estava custando com os pontos da Azul, a minha economia para esses 4 dias, né, foi de quase 400 reais. Então, uma média de 100 reais por dia. Então, valeu muito a pena, considerando que foi uma viagem em cima da hora, em alta temporada. Se eu planejasse ela com mais antecedência, a minha economia com certeza seria muito maior. Então, se você também quer aprender a utilizar os pontos dos programas de fidelidade para fazer reserva de hospedagem e assim economizar 30, 40, 50% ou mais em reserva de hospedagem pelo mundo, tá? Porque não só em viagens nacionais, mas também em viagens internacionais. Eu tenho aqui, vou deixar na verdade para vocês o link aqui embaixo do meu curso Milhas e Viagens,
onde eu ensino para você do básico ao avançado em como você viajar mais gastando menos. Então, depois, caso você queira, vou deixar o link aqui, vai lá e confira. Agora vamos aqui para a questão dos custos, né? O que eu vou compartilhar aqui com vocês, gente, é uma estimativa, tá? De preço de acordo com o meu perfil, né? E essa minha última viagem agora recente para Campos do Jordão, tá? Então, assim, isso aqui é muito variável, né? Porque depende muito da hospedagem, que, né, o lugar que você fica, a alimentação, ela também interfere muito aqui, né? Se você prefere lugares mais econômicos ou não, né? Restaurantes mais sofisticados. Então, tudo isso influencia, tá? O meu objetivo aqui é compartilhar com vocês quanto que custa em média, tá? Só para vocês terem uma ideia de quanto que custa. A gente sabe que Campos do Jordão não é uma cidade tão baratinha, né? No entanto, que é conhecida aí como a Suíça brasileira, né? Então, não é uma cidade barata, mas eu acredito que com o planejamento, né, a gente consegue sim conhecer, né, vários destinos no mundo. Então, aqui, considerando, tá, que eu saí do Rio de Janeiro até Campos do Jordão, teve um custo aqui de combustível, tá? Mas isso aqui também é variável, né? Porque depende muito de onde você mora no Rio de Janeiro, né? Então, isso é variável. Mas só para questão de conhecimento, deixa eu pegar a calculadora aqui, que depois eu vou somando tudo. Combustível, tá? Rio de Janeiro, Campos do Jordão, ficou em R$ 567,53, né? Arredondando aí R$ 568. Isso considerando ida e volta, deslocamento dentro da cidade, né? A cidade estava cheia, né? Então a gente pegou bastante trânsito. A ida também a São Bento do Sapucaí, a volta. Então, né? Combustível de uma forma geral aqui, R$ 568. Pedágio, né? Então a gente pagou alguns pedágios, acho que foram 2 pedágios, tá? Então 2 na ida, 2 na volta, deu aqui R$ 97,60. Hospedagem aqui, a hospedagem foi, né, uma economia assim muito significativa, inclusive foi o que me fez, né, ir para Campos do Jordão, porque eu falei, bem, a hospedagem está com um preço muito bom, né, muito bom. E aí talvez possa ser até algo que vocês estejam se perguntando aí, mas poxa, eu não tenho pontos, né, até gostaria de fazer minha reserva de hospedagem com pontos, né, para poder economizar, porém eu não tenho pontos. Em várias oportunidades ao longo do ano, a gente consegue comprar esses pontos com um custo médio de milheiro bem interessante, tá? Então, a R$13, R$13,50, R$14, R$15. E isso nos possibilita economizar na nossa reserva de hospedagem, tá? Então, foi R$1.229, tá? Para 4 diárias em Campos do Jordão em alta temporada de última hora. Se eu colocar aqui, ó, 1.229 dividido por 4, isso significa que a diária para 2 pessoas custou R$ 307,25. Gente, vale muito a pena, né? Muito a pena, porque se eu tivesse talvez programado com mais antecedência, eu pagaria ainda mais barato nessa reserva de hospedagem. A questão dos passeios aqui. Eu não fiz todos os passeios, né? Porque 4 vezes em Campos do Jordão, gente, eu já tinha feito, né, todos os passeios possíveis. Então, aqui eu repeti o teleférico e a roda gigante que eu não tinha feito ainda, né? E aí, teleférico para 2 pessoas e a roda gigante para 2 pessoas ficou em R$ 169. Campos do Jordão tem várias atividades, tá? Vários passeios, tá? Então, você pode investir nisso aí, caso seja do seu interesse, do seu perfil. Alimentação, gente, é algo que a gente investe, né? Pelo menos aqui a gente investe, a gente gosta de comer bem. Então, assim, isso aqui também depende muito, né? Isso depende muito, assim. Mas aqui, gente, o que a gente gastou aqui para 2 pessoas, para 4 dias, foi R$ 1.042, né? Um dos custos bem altos aqui na viagem. Só que, né, se a gente colocar aqui 1.042 dividido por 2, né, para cada pessoa ficou R$ 521. Se a gente dividir aqui por 4,
isso dá R$ 130 por dia, né? Então, eu julgo ser um preço, assim, bem acessível, né? Tudo bem que a pousada ali, ela tinha café da manhã, né? Então, isso é um ponto positivo. Mas também, se você fica em Airbnb, você pode comprar lá, fazer o seu café da manhã, ou até mesmo baratear comprando coisas para poder fazer um jantar, enfim, né? Também existe essa possibilidade. Mas R$ 130 eu julgo um preço, assim, bem acessível, né? Por pessoa, por dia, tá? Outros aqui eu não vou considerar, né? Porque isso aqui foi lembrancinha, chocolate, né? Campo Jordão, gente, tem muitas lojas de chocolate, né? Cada esquina praticamente tem loja de chocolate lá. Então você entra, experimenta, compra, enfim, né? Traz de lembrancinha, tem imãs aqui, enfim, né? Então eu não vou considerar esse preço aqui de outros, que foi R$ 130, tá? Nada também exorbitante. Então, considerando aqui o custo, tá? Da hospedagem, tá? Então, 1.229 mais os passeios aqui, R$ 169. A alimentação, tá? 1.042 aqui. Um custo de 2.440 para 2 pessoas, 4 dias em Campos Jordão. Então, considero bem ok, né? Se a gente dividir por 2 aqui, para 2 pessoas, para cada um, na verdade, 1.220. Dividindo por 4, né? O custo por dia com alimentação, hospedagem e passeio, R$ 305. Então, eu julgo muito, muito acessível, tá? Pro meu perfil de viagem, tá? Eu julgo bem acessível. Bem, isso é só para vocês terem uma ideia, tá? Do quanto que se gasta. É claro que você pode gastar muito mais do que isso, ou você pode gastar muito menos do que isso, né? É um leque de possibilidades, né? Isso vai realmente depender do seu perfil de viagem. O meu foi esse, tá? Tem oportunidade que a gente acaba gastando mais, viagem que a gente acaba gastando menos. Essa como não foi uma viagem que a gente planejou assim para poder fazer, a gente meio que gastou ali realmente com o necessário, tá? Então, era isso que eu tinha para poder compartilhar com vocês sobre, né, Campos do Jordão. Se vocês quiserem mais informações sobre essa cidade, não deixem de ir lá no meu Instagram. As informações, né, com mais detalhes está lá nos destaques, tem também nos posts. Vocês podem também deixar aqui nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, que eu vou estar respondendo. Então é isso e até a próxima!